Dito isso, vamos falar do Internacional. Empate do Inter ontem com o Flamengo no Maracanã dava para ter vencido, hein? Alô, Brian Aguirre. Eu, que nunca joguei nada, faria aquele gol. Eu, que nunca joguei nada, Bruno Soares, faria aquele gol. Eu, que nunca joguei nada, Luiz Mário, faria aquele gol. Eu, Magrão, que nunca joguei nada, faria aquele gol do Aguirre. Magrão, que atuação do Internacional no Maracanã ontem, Magro? Gambá, uma atuação de um time que começa a ter a cara do treinador. Né? Um time que se moldou para jogar contra uma equipe adversária qualificada, a gente falou ali, com uma defesa que gosta de jogar, mas é frágil. O Inter jogou com uma linha de 5 defensores. Tá? O Bruno Gomes se sacrificou muito taticamente, foi mais uma vez um terceiro zagueiro, o Vitinho um ala, e no outro lado o ala, o Bernabé. E uma linha de 3, um volante e 2 meias. O Alan Patrick jogou muito. A gente fala com o Alan Patrick que tem que jogar mais perto da área. O Alan Patrick veio numa linha de 3 volantes ali, como se fosse aquele enganche argentino pelo lado esquerdo, com o Paulinho pelo lado direito, e o Carboneiro na frente, enfiado entre os zagueiros, junto com o Borré. Eu acho que o Pesolano montou um time, ele falou isso, que ele ia montar jogo a jogo, de acordo com o que ele tinha ontem. E agora, a nota triste é o pênalti infantil do Bernabé, num jogo desse tamanho, onde o Inter tinha tudo para não contra-ataque, fazer o segundo gol, fazer um pênalti bobo, infantil, mais uma vez, de alguém meio que descompromissado, que, uma bola dentro da área, um lance antes dessa bola retornar, tá no pé dele, tenta uma cavadinha, ela bate, volta. Pro nível de exigência que o Inter vai ter esse ano, não pode dar esses vacilos. O seu Bernabé não pode, não é a primeira vez. Ele é muito bom lá na frente, ficou provado mais uma vez, tá jogando bem, indo para o ataque, o esquema de jogo favorecendo ele, mas defensivamente ele não pode cometer mais uma vez esses erros. Ele tem que saber que ali atrás, ele tem que estar mais ligado, ele não pode dar esses mole que comprometeu 3 pontos no Internacional. E depois lá na frente, a bola do Aguirre, era tocar pro Borré, que tava na frente ali, era só entregar a bola pro lado. Mas assim, o Inter fez uma excelente partida, e não só individual de jogadores, mas de disposição tática, de quem está comprando o que o treinador está mostrando. Isso foi o mais importante. O todo-poderoso Flamengo, por mais que foi nessa temporada, também nessa temporada foi internacional também. E o Inter foi lá, e dentro do que o Inter se propôs a fazer, fez muito bem. E volto a ressaltar, jogadores como Alan Patrick, Bruno Gomes, Vitinho, que sacrificaram ou não pelo esquema, eles compraram do treinador e conseguiram fazer um excelente papel em campo. Eu acho que o torcedor colorado, não é que ele está sonhando, mas ele começa a ver a cara do Pesolano em campo. Um time que briga, com Paulinho e Paula também jogando muito ali, sendo um enganche pela direita, a função que eu fiz muito ali, desse enganche pela direita, Alan Patrick pela esquerda. Cara, tem muita coisa a elogiar nesse início de trabalho do Pesolano, principalmente em termos de o grupo comprar a ideia dele. Eu acho que esse é o início do sucesso. Guimarães, eu gosto quando tu busca os pormenores na análise do futebol, tá? De uma maneira geral. Da vida, né? Da vida também, mas isso a gente vai fazer um programa sobre isso, claro. Eu e tu, tá? Para analisar a vida das pessoas e tudo mais. Cara, expectativa e realidade. Isso pro Inter 2026 está fazendo toda a diferença. O Inter conseguiu transmitir uma mensagem pé no chão, diferentemente do que foram os outros 5 anos da gestão Barcelos. É a mensagem pé no chão, vamos contratar os jogadores que a gente pode contratar, a nossa régua é baixa, a nossa ambição ela não é aquela ambição que já foi do Super Inter e tudo mais, sempre favorito no Campeonato Brasileiro. Isso, pro grupo, tirou uma pressão, Guimarães, que hoje os jogadores do Inter, eles entram mais leves. Mais leves. Mas mais dedicados. Isso, comprometimento. Mais comprometidos. Cara, a diferença mais desse Inter é enorme. Competitivos, mais operários. Mas, ô Guimarães, eu vou falar um aspecto aqui. É nítido que o time do Inter está muito bem treinado. Tá. O Inter tem um treinador que tem o potencial de armar. Mas o grupo comprou também. Não, tudo bem, comprou, lógico que comprou, mas a gente está falando que tu vê o Inter bem posicionado em campo. O Inter não sofre. Mesmo achando que ainda precisa contratar do meio para trás. Mas Magrão... assim, porque é muito bem montado pelo seu treinador, tem que dar mérito
principalmente para o seu treinador. O time do Inter fez um baita jogo, mas não foi um baita jogo tipo do meio para frente. Foi taticamente. Tu vê que o time do Inter, ele tá muito forte taticamente. Contra o melhor time do Brasil. Sim, e jogadores de muita qualidade. Isso é muita coisa. O Flamengo tem muitos jogadores espetaculares. Tem um monte de coisa para falar do jogo de ontem. Vou dar um primeiro resumo aqui. E que bom que o Magrão falou sobre essa parte tática, porque no jogo contra o Monson no Passo da Areia, eu já tinha visto exatamente o posicionamento, que é um posicionamento base do Inter, né? O Bruno Gomes ali era o menino João Vitor, que fazia ala pela direita, e o Alisson, que é o lateral de origem, fazendo ala pela esquerda. Se replicou. Nós tivemos um spoiler ali só do pãozinho da marca Spam, que já me deu fome aqui, mas continua falando que daqui a pouco vem a marca Spam. Sobre o jogo de ontem, tá? O Inter entrou com o objetivo de neutralizar o Flamengo. O Inter estava compacto o tempo todo. Só tinha um espaço para o Flamengo entrar, que era justamente o Bernabé. Só tinha um espaço, que era o Bernabé. E não era por questão tática, não era porque o Pesolano não montou ali um sistema, não, é porque o Bernabé é frágil na marcação. O que aconteceu? O Felipe Luiz, quando entra com o Emerson Royal para bater com o Bernabé teve uma facilidade, porque o Emerson Royal, ele... Cara, é difícil ali, tá? É difícil. E o Seleção Paquetá, brasileira, né? Porque tava na Europa. e o Paquetá pela direita entortou totalmente e o Inter foi favorecido um pouquinho sobre isso. Agora vamos aos méritos do Inter. O meio de campo do Inter, o Inter venceu o jogo no meio de campo. Alan Patrick jogou muito. Ronaldo jogou muito. Paulinho foi bem também. Paulinho jogou muito. Todos os meio-campistas. E a orientação para o Pesolano era para o Carboneiro não abrir. Deixa que o Bernabé dá essa ideia de jogo aberto. Tu vai fechar. O Carboneiro vai ser um segundo atacante. Ele foi o segundo atacante e ele entortou o time do Flamengo. Primeiro ele joga aberto, depois ele fecha. Por que ele fecha? Porque ele troca o Emerson Royal pelo Varela. O Varela é mais marcador. O Inter, ele empacota o Flamengo. E vou dizer, o Inter só não venceu o jogo de ontem, não por questões coletivas, mas por 2 erros pontuais. Primeiro, um pênalti que eu achei irresponsável ou inconsequente do Bernabé. E segundo, que não dá para perder o gol que o Aguirre perdeu, né? Coletivamente, passeio do Pesolano sobre o Felipe Luiz. Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Marques Pão Francisco. E análise sobre o jogo do Internacional, o empate com o Flamengo, porque tem bons indícios aí, né? De um time que começa a se estruturar, de um time que começa a se achar. Acho que o Bruno Guimarães trouxeram pontos bem importantes aqui sobre o setor de meio campo. Eu, por exemplo, Bruno Soares, estou apaixonado pelo Paulinho. Eu te confesso, tá? Te confesso que eu não esperava muito. Eu não esperava desse jogador muito. Se o Carlos Vinícius é o novo Jardel, o Paulinho é o novo quê? Não, segura tua onda. Segura tua onda. Patrick Show. Magrão, deixa o Paulinho na dele. Não coloca uma carga sobre o Paulinho. Novo Magrão, cara, Magrão. Ontem tinha 44 minutos do segundo tempo. O Paulinho tava dando pique para acompanhar o jogador do Flamengo. Fala, Magrão. Muito bem mesmo. E só um pouco do que o Guima estava falando ali, às vezes do link, se tivesse aí, a gente já debatia na hora ali. Os dois times estavam encaixados, estava legal de ver o jogo, e estava também uma briga ali tática dentro no banco ali. Tanto que o que facilitou muito o primeiro tempo do Inter foi que o Paquetá não ficou aberto lá em cima do Bernabé. O Paquetá vinha para dentro. E aí ele batia de frente com o Ronaldo e batia ali com o Alan quando baixava a linha. No segundo tempo, o Felipe Luiz, que ele fez? Abriu o Carrascal lá em cima do Bernabé. E ficou Carrascal e o lateral direito que entrou, o menino que entrou também, o uruguaio, ficaram os dois lá em cima do Bernabé. Tanto que depois, eu acho que uns 30 minutos, o Pesolano, ele tira o Carboneiro, põe o Alan Patrick como sendo um atacante e coloca o Thiago Maia para defender aquele lado esquerdo lá. Então foi um duelo tático muito legal. E o meio-campo do Inter, ele não só ganhou ali o confronto dentro do meio-campo, mas o Paulinho Paula, quando essa bola era virada para o Ayrton Lucas, quem saía no primeiro combate não era o Vitinho. O Vitinho ficava no Everton Cebolinha e quem virava lá para marcar era o Paulinho Paula. E muitas vezes a saída de bola, esse terceiro zagueiro, que era o Bruno Gomes, ele vinha por dentro para jogar, para ganhar um homem a mais no meio-campo. Então, assim, foi um jogo de duelo tático muito legal. Por quê? Porque os jogadores cumpriram as funções, estavam bem tecnicamente ontem também. Então, foi um jogo interessante que eu falei, não é que empolga, mas começa a dar uma cara para o Internacional, o torcedor começa a entender a proposta de jogo internacional sem aquela empolgação que foi os últimos anos. Eu acho que isso
é interessante para esse início de temporada e para dar uma sustentação para esse início de temporada do Pesolano. Eu acho que de alguma forma empolga. Não empolga para agora o torcedor do Inter acha que o Inter vai ser campeão brasileiro. Claro que não. Eu acho que o torcedor do Inter tá muito ciente daquilo que o Inter tem e daquilo que está acontecendo, tá com os pés no chão. Mas assim, por exemplo, se o Inter tivesse empatado com o Atlético Paranaense em casa e perdido para o Flamengo, o ponto somado tivesse sido na primeira rodada, não seria melhor do que a situação atual. Porque eu preciso olhar para contexto além do número. Foi ruim ter perdido para o Atlético Paranaense? Óbvio. Mas tu empatar com o Flamengo no Maracanã, o melhor time do Brasil, e não foi empatar assim, ó, o Flamengo massacrou o Inter e o goleiro foi o melhor em campo. Não. O Inter jogou como Inter. Jogou mais como um clube grande tem que jogar, entendeu? Jogou mais, lógico. O Inter foi melhor do que o Flamengo, concordo. O Inter atacou, o Inter criou oportunidades, o Inter jogo inteiro. O Inter finalizou, o meio-campo do Inter foi forte. Partidaça do Ronaldo, cara, quero frisar isso. Pô. O Ronaldo no gol, ele rouba a bola, aí o Paulinho tenta sair, o Paulinho erra o passe. O Ronaldo vai lá e rouba a bola de novo. E aí dá o passe, o Alan Patrick toca pro Carboneiro, que dribla e toca pro Borré. Um abraço, ele passou agora ali correndo o Ortiz, ele tá ainda... Ele não conseguiu parar ainda. Ele passou agora aqui O Ortiz é outro que tá mal. Cruzou o prédio da PUC, tá chegando em Canoas, o Léo Ortiz. Ele passou aqui agora. O zagueiro da seleção do Guimarães, Léo Ortiz. Que golaço do Borré. Magrão, zagueiro da seleção do Guimarães, o Léo Ortiz. Eu tomei Chegou café. em Canoas aqui. Escuta, eu tomei café da manhã ali numa padaria, ele tava do meu lado. Ele deslizou e parou aqui no... Fala, Magro. Eu falei ontem da zaga do Flamengo e fui criticado ontem. Tu criticou o Magrão. Não é meu zagueiro de seleção, o Léo Ortiz, não. O Vitão é melhor que ele. Eu acho o parelho, acho o Vitão melhor que o Léo Ortiz. O Vitão é melhor que ele. Acho o Vitão melhor que o Léo Ortiz. Tem uma situação que eu queria colocar também, que é a atuação do... não tem nada a ver, tá? Mas tem a ver com o gol do Paquetá. Ontem foi uma coisa constrangedora. Jogou muito mal. Não, e o lateral direito do Flamengo? E o lateral direito do O Flamengo? Paquetá jogou muito mal. Mas olha, aquela coisa, né? Se tivesse jogando no Fulham na Inglaterra... Ah, exatamente. Mas o Gamba tocou num ponto rapidinho, Gamba, que é muito importante, tá? Aquilo que tu diz pro teu torcedor faz toda a diferença na temporada. Claro. Se tu fala pro teu torcedor que tu vai ser campeão brasileiro, o torcedor não vai aceitar nada que não seja ser campeão brasileiro. E o presidente do Inter já abriu uma temporada falando isso. É isso aí. Então se tu ficar em segundo, tua temporada é horrorosa, porque tu falou que ia ser campeão. Então joga lá embaixo a expectativa e tudo que tu conseguir vai ser importante, ainda mais que essa é uma temporada que o Inter precisa dessa humildade, né? Eu acho que isso é importante. Eu lembro, Magrão, do Felipão em 95. O time do Grêmio era bom pra caramba, tanto que foi campeão brasileiro em 96, da América em 95. O Felipão falava a todo momento que o time do Grêmio não era tão bom quanto as pessoas diziam. Não, calma, não é tão bom, não é tão bom. Por quê? Porque isso instiga os jogadores a estarem sempre jogando com a corda esticada. Isso faz muita diferença. Muito bem, gente. Quer ganhar dinheiro? Quem é que não gosta de dinheiro, né? Só o Luiz Mário que tá com muito não precisa. Mas do jogo do Inter aí, Magrão. Não, eu queria fazer só um elogio ao Ronaldo, que realmente fez uma grande partida. E eu queria dar um conselho para ele, se ele estiver assistindo, se tiver a oportunidade, eu vou falar isso para ele. Ronaldo, simplifica. Tu tá fazendo uma baita de uma partida e aí num domínio errado, num passe a mais que tu quer dar, tu pode complicar o teu jogo todo. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu joguei com um cara que tinha um perfil parecido, eu falei com pessoas perto do Inter e concordaram comigo. O Edinho, na frente da área, era excelente, só que ele simplificava. Quando ele queria dar o trezeiro dele, inventar, aí complicava pra gente. Então, assim, um conselho pro Ronaldo. Ronaldo, simplifica o jogo, porque taticamente e a tua entrega, ela sempre foi muito boa. Tu sempre se perde quando você quer dar um toque a mais, um domínio a mais. E aí, tu pode jogar tudo que você fez na partida ou numa temporada num lance só. Ontem teve um lance que ele perdeu ali, quase foi lá dentro do gol. Então, é um conselho como um ex-jogador do Inter, como um volante, que para ele simplificar mais o jogo dele, que ele tem tudo para fazer uma grande temporada esse ano. E o seguinte, né, Ronaldo, tem certeza que se tu não tá assistindo agora, vai chegar em ti esse comentário do Magrão. É o conselho de um dos maiores ídolos da história do Internacional e um dos poucos que conhece e muito aquela posição ali, né? Quem conhece muito, jogadores que passaram por ali, que foram companheiros do Magrão. Ouve o conselho do Magrão, Ronaldo, porque o Ronaldo, é importante a gente avançar um pouco na questão do Ronaldo, porque ele foi execrado, gente.
O Ronaldo foi execrado, Mas foi ridicularizado. Mas foi injusto, tá? Foi ridicularizado, Porque, assim, Bruno. tem jogadores que jogam mal, e às vezes há uma insistência do treinador que irrita o torcedor e a gente entende o lado do torcedor, que é a razão de ser e que é emocional e faz parte do processo. Só que no caso do Ronaldo, ele cometeu uma falha feia num jogo importante, o Inter acabou sendo eliminado, mas, gente, não foram vários jogos, não foi uma sequência ruim do Ronaldo. É claro que ele é um jogador limitado, ele não se tornou o melhor camisa 5 do futebol brasileiro, não, mas simplificando, como disse muito bem o Magrão, concordo plenamente, ele vai ser importante. Na verdade, ele já está sendo muito importante. E nós não estamos falando de um Ronaldo que está sendo importante no Campeonato Gaúcho. Ele foi importante contra o Flamengo no Maracanã. Isso é muito importante, Guimarães. Acho importante o lance da simplificação e acho que foi cometida uma injustiça com o Ronaldo. O Ronaldo, em dado momento, foi comparado ao Richard. Ou equiparado ao Richard, né? Nada a ver. Foi equiparado ao Richard. E eu sempre vi dois jogadores diferentes. Eu via um cara realmente insuficiente para jogar no Inter, que era o Richard, e o Ronaldo, embora não seja assim, né, um Fernando, né, inclusive o Inter para mim foi estigmatizado nesse lance do substituto do Fernando, mas eu acho que ele nunca recebeu uma devida chance para tentar assumir essa primeira posição. E os primeiros volantes que o Inter teve no ano passado, foi dada a chance ao Luiz Otávio, foi dada a chance ao Thiago Maia nessa função, e o Ronaldo ficou execrado. Hoje o Ronaldo joga mais do que esses dois do ano passado, mesmo que o Luiz Otávio seja jogador da base, porque veio do interior, porque, enfim, né, não tinha assim um cartaz de um jogador afirmado dentro do cenário do futebol brasileiro. Eu acho que ele errou feio, e ele não é, o novo, sei lá, o maior primeiro volante, no Falcão, nada disso, é um jogador útil. E dentro da nova realidade do Inter, a realidade que se apresenta, um jogador útil já é muita coisa. Gente,